Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos trazer mais uma videoanálise aí sobre o que aconteceu com as equipes cearenses na rodada do meio de semana, né? Tivemos Copa do Nordeste, Brasileirão e Copa do Brasil, né? Na terça-feira a equipe do Floresta empatou em 3-3 com o Santa Cruz fora de casa num jogo eletrizante. E nos pênaltis, o Verdão da Vila Manuel Sátiro garantiu a passagem de fase, né? Vai encarar o Ferroviário, que o Ferroviário goleou a equipe da Juazeirense por 4-0. Jogo bem tranquilo, mostrou uma evolução impressionante, né? Com o Cariús fazendo gol, os dois zagueiros marcando também, o Richardson e o Vitão. Vamos destrinchar um pouco desses dois confrontos para você, né? E claro, também teremos aí mais um representante cearense, um terceiro representante cearense na fase de grupos da Copa do Nordeste, né? Um feito aí muito marcante então para o nosso futebol na próxima temporada da competição regional mais importante do país. Vamos falar também sobre o jogo do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O Vozão acabou perdendo por 2-1 em casa para o Palmeiras, em um jogo adiado, né? Um jogo que teve seus momentos, o Ceará foi bem em alguns momentos, acabou tendo alguns deslizes ali durante a partida, sofreu 2 gols, diminuiu no final. Então nós vamos comentar um pouco sobre esse jogo. E por último nós vamos falar também sobre a goleada sofrida pelo Fortaleza por 4-0 para o Atlético Mineiro no jogo de ida da semifinal de Copa do Brasil, né? Um jogo muito marcante aí para o torcedor do Fortaleza, mas que acabou tendo esse resultado bem ruim que praticamente elimina a equipe da Copa do Brasil, né? Teremos um jogo de volta, obviamente, futebol é futebol, mas nós vamos comentar um pouquinho desse jogo aí, uma situação difícil do Fortaleza para esse jogo de volta. E claro, no final do vídeo nós vamos eleger quem foi o craque da rodada dessa rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo de hoje, né, nós vamos começar falando da equipe do Floresta, né? O Floresta que na temporada passada conseguiu acesso à terceira divisão, né? Mesmo tendo sido rebaixado no Campeonato Cearense para a segunda divisão cearense, mas isso não influenciou tanto no Brasileirão. O time conseguiu acesso, esse ano disputou a Série C, conseguiu permanecer na competição, né? Com um campeonato até que razoável, né? O time era o caçulinha da competição, conseguiu ali se manter fora da zona praticamente a competição inteira. Então, um feito marcante, mas outro feito marcante que o Floresta fez, né, foi conseguir novamente passar de fase, né? O time já tinha eliminado o 13 da Paraíba no primeiro jogo da eliminatória, né, da pré-Copa do Nordeste, e agora elimina o tradicionalíssimo Santa Cruz, né, fora de casa, num jogo, como eu falei na abertura, muito eletrizante, né? As duas equipes, um jogo de trocação pura, os dois lados querendo vencer, né? E principalmente destaco ainda mais o lado do Floresta, porque o Floresta saiu atrás as 3 vezes, né? Como eu disse, o jogo foi 3-3, 3 vezes o Santa Cruz saiu na frente no placar e o Floresta foi buscar o resultado, então isso mostra muita garra e principalmente um espírito de uma equipe que se recusou a perder o jogo, né? Se recusou a deixar a competição. Então isso é muito interessante da gente falar também, né? Mas o principal eu acho que além de tudo, já é a postura nova da equipe, né? Porque a gente estava acostumado com o Floresta do Leston Júnior, um Floresta muito reativo, né? Até uma postura que a gente está vendo bastante no futebol brasileiro ultimamente, principalmente por equipes que têm objetivos de permanecer, né? Ou quem sabe ficar no meio de tabela e nas competições. Inclusive a gente vê muito na Série A, na Série B, o próprio Ceará também do Guto Ferreira era um time reativo, né? O time que foi campeão do Nordeste, conquistou vaga na Sul-Americana. Então tem boas referências aí, né? Mas só que foi bom a gente ver um Floresta diferente para variar, né? O Floresta do Daniel Rocha, ele é um Floresta que consegue ser mais agressivo do que o normal, mais agressivo do que o time do Leston Júnior, né? Que era um time que se defendia bem e era letal no contra-ataque. O do Daniel Rocha não, é um jogo de mais criação, de mais intensidade, né? Tanto que ele utiliza muito ali o jogador mais centralizado para jogar com os lados do campo. E isso ajudou demais o Floresta nesse confronto contra o Santa, né? Por 3 vezes o time sair atrás e ir buscar o resultado é algo realmente bem marcante. E aí, com o empate nas disputas de pênalti, né? O Floresta foi, por ter marcado o gol, acredito que por ter marcado o gol já na reta final, né? Foi até mais confiante também para essa decisão por pênaltis, né? O Douglas Dias pegou o pênalti, o Santa Cruz acabou botando outro para fora. O Floresta converteu suas 4 cobranças, né? Nem precisou completar a série de 5.
e elimina o Santa Cruz nesse momento, vai enfrentar o Ferroviário, né, que a gente vai falar do jogo do Ferroviário agora, mas num jogo direto e que garante aí uma equipe cearense, um terceiro representante cearense na fase de grupos da Copa do Nordeste. E como eu falei, né, que a gente vai comentar do jogo do Ferroviário, vamos falar agora desse excelente confronto do Ferroviário, né? Também para quem não sabe, o Ferroviário acabou tendo que jogar na Arena das Dunas, né? Mandante do jogo, teve que mandar seu jogo na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. Em um jogo bem difícil contra a Juazeirense que fez, eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil, bateu o Santos na competição em casa, né? Por 2-0, que é a equipe de Série A. Então também prometia uma certa dificuldade, mas não foi isso que a gente viu na prática, né? O Ferroviário foi bem superior, né? Eu gostei demais da postura da equipe, o Batatais realmente chegou com pouco tempo, ele já tinha começado a impor o seu ritmo, né? A gente viu isso na goleada diante do Paysandu, ainda pela Série C, mas a gente comprovou isso realmente nesse confronto diante da Juazeirense, uma equipe que não abdicou de atacar em nenhum momento, de jogar, né? De impor o seu jogo, mesmo vencendo o jogo por 1, 2, 3 e até pelos 4-0, o Ferroviário permaneceu em cima e criando oportunidades de gol. Isso foi o mais bacana de ver, né? Mostra que a equipe realmente está com um espírito diferente. E foi legal também voltar a ver a equipe do Ferroviário marcando com o Cariús, né? O Edson Cariús, que é um jogador que é um dos ídolos recentes da história do Ferroviário, né? Depois saiu para jogar no Fortaleza, no CRB, esteve no Remo por último, antes de retornar ao Ferroviário. E é um jogador que agrada demais, né? Mas, no entanto, nesse retorno dele, ele não tinha grandes atuações, né? No entanto, marcou no jogo contra o Paysandu, lá na goleada, e dessa vez marcou novamente, mostra que é um jogador importantíssimo, né? Que a experiência dele faz a diferença, tecnicamente é um jogador muito diferenciado, então fica aí também aí o ponto muito positivo para essa partida do Cariús, um jogador que tem presença de área absurda, né? É aquele centroavante, centroavantão que a gente chama hoje, né? Aquele cara que fica mais dentro da área, gosta de fazer o pivô, muito bom nas jogadas pelo alto também. Então, importante demais pro Ferroviário, né? Também vimos os outros dois zagueiros marcarem, né? O Vitão, na verdade os zagueiros da equipe marcarem, o Vitão e o Richardson. O Vitão fez o primeiro e o Richardson fez o quarto. E também o gol do estreante, o Anderson, né? O Anderson que teve na equipe do Atlético Cearense, depois vinha para o Ferroviário, acabou acertando com o Fortaleza, estava disputando o Brasileirão de Aspirantes, né? Teve um destaque lá e dessa vez conseguiu reforçar a equipe do Ferroviário. Para que melhor do que estrear com um gol, né? Um gol lá no segundo tempo, foi o terceiro gol da equipe do Ferroviário, o gol do Wanderson. Um gol importante para ele e também para o Ferroviário, foi o gol que comprovou ali a equipe que praticamente matou o jogo naquele momento, né? Mas gostei bastante desse jogo do Ferroviário. Acho que a equipe conseguiu impor seu ritmo, como eu já disse, né? O Batatais conseguiu fazer com que a equipe jogasse novamente, abdicou a questão de, assim como o Floresta, né? Eu acho que se aplica um pouco ao Ferroviário também, que Francisco Diá é um grande técnico, obviamente, né? Mas é um cara que tem algumas ideias que já não batem mais com o futebol moderno, né? Às vezes acaba se descontrolando no jogo e dessa vez o Batatais não, conseguiu achar um ponto de equilíbrio onde a equipe se encaixou e conseguiu vencer o jogo, garantir essa classificação e como eu já falei anteriormente, vai enfrentar o Floresta, né, um jogo muito difícil para as duas partes, né, impossível prever alguma coisa nesse momento, né, mas o fato é que teremos sim mais um representante na fase de grupos da Copa do Nordeste, isso é muito importante para o nosso estado, né, fico muito feliz com isso e espero que possa fazer bonito, né? Seja o Ferroviário ou o Floresta que vá passar de fase. Espero que faça bonito, sim, na Copa do Nordeste, que é uma competição que chama muita atenção, né? Além de ser rentável financeiramente, ela agrega muito tecnicamente às equipes. Agora, mudando um pouco a competição, né? Nós vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque ontem, né, em um jogo que tinha sido adiado, o Ceará recebeu a equipe do Palmeiras na Arena Castelão, né? Um jogo muito difícil, né? Obviamente a gente está falando do Palmeiras, né? Finalista da Libertadores, um adversário sempre muito digno, né? Mas que dava sim para o Ceará ter conquistado um resultado melhor, acabou derrotado pelo placar de 2-1, né? E o que é que eu pude notar desse jogo, né? Eu achei que o Ceará começou bem no jogo, né? Imprimiu um ritmo ali muito forte no início, principalmente pelos lados, tanto o Lima quanto o Eric participando bem, o Vina também dando muita opção, aparecendo na área para finalizar. Mas o Ceará acabou esbarrando, né, com uma noite espetacular do Everton, né? Um goleiro
que dispensa comentários, né? Todo mundo sabe, o goleiro de seleção brasileira, né? Vem aí há alguns anos já conseguindo destaque do Palmeiras, campeão olímpico, então dispensa apresentações e comentários o goleiro Everton, que fez um grande jogo e praticamente impediu com que o Ceará fizesse o primeiro gol no primeiro tempo, né? E aí mostrou um pouco, esbanjou um pouco da dificuldade que o Ceará tem de fazer gol, né? Obviamente a noite espetacular do Everton, mas isso acaba se atrelando a uma situação que vem de outros jogos, né? A dificuldade da equipe que finaliza muito, cria muitas oportunidades, mas não consegue fazer gol, acaba esbarrando ou no goleiro ou pecando muito na última bola, então é um problema aí que o Ceará precisa resolver para as próximas partidas, né? Não gostei muito da atuação na reta final do primeiro tempo e também no segundo, né? Porque na reta final, o Zé Rafael abriu o placar para o Palmeiras numa cobrança de falta, né? Uma falta, na minha visão, bem infantil. O Ceará deixou ali o jogador do Palmeiras girar, fazer o que queria. A bola acaba batendo no braço do Luiz Otávio na sequência, né? Ele tá com o braço muito aberto. Então, uma falta bem infantil na entrada da área, principalmente para um time como o Palmeiras, né? Que tem Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa não estava no jogo, mas tinha Rafael Veiga e Zé Rafael no campo, né? Tanto que o Zé Rafael cobra a falta de forma primorosa e abre o placar para o Palmeiras, né? Sem chance para o Richard. Mas difícil, né? Difícil a situação, difícil a gente falar que foi um placar realmente merecido ali no primeiro tempo, porque o Ceará criou mais, foi um time mais intenso do que o Palmeiras. Então a dificuldade já ficou nessa questão aí, já esbarrou aí, né? Então é complicado a gente também entrar nesse assunto, né? Mas acho que o Ceará teve sim um bom rendimento, mas já chegou o momento que o rendimento não conta tanto, né? Chegou o momento em que o time precisa mostrar resultado porque a tabela tá aí, a tabela cobra, né? O Ceará não tá distante da zona, tinha uma boa gordura, né? Mas a gordura ela vai acabando, né? Por exemplo, o Ceará na rodada passada tinha 4 pontos de diferença, né? Essa agora já tem 3. Então a situação pode ir piorando. O Ceará precisa vencer o jogo. E esse confronto contra o Juventude no sábado, né? O jogo lá no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, vai ser às 17 horas no sábado. E é fundamental para o Ceará, né? É fundamental que o Ceará conquiste os 3 pontos contra um adversário direto. Precisa vencer e dar uma respirada aí no campeonato, né? Caso de derrota também, a situação se complica de vez. O Ceará estará oficialmente ali entrando no bolo do Z4. Então precisa vencer, né? É primordial, acima de jogar bem, acima de atuações individuais, acima da estratégia do Thiago Nunes, o importante é vencer, nem que seja com gol contra do Juventude na reta final do jogo, né? Alguma coisa, mas os 3 pontos é primordial nesse confronto. A equipe do Ceará, como eu já falei, né? Que eu gostei do jogo, mostra boas perspectivas, mas os resultados é que não estão acontecendo dentro de campo. Precisa aí melhorar e vencer o jogo a equipe do Ceará. Agora, para encerrar, né, as nossas análises antes do craque da rodada, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Fortaleza pela Copa do Brasil, né? Que foi um jogo bem ruim, né? O Fortaleza acabou goleado pelo placar de 4-0 fora de casa. Lembrando também, obviamente, que ainda tem jogo de volta, né? Mas um 4-0 praticamente já meio que liquida a situação, né? Para o Fortaleza passar de fase, teria que fazer uma das maiores viradas do futebol. Algumas viradas inimagináveis já aconteceram, né? Nós já presenciamos isso. Mas na Arena Castelão precisa ser realmente uma partida perfeita da equipe do Fortaleza para passar para a final da Copa do Brasil, né? Um resultado terrível. Eu acho que o Fortaleza foi muito abaixo, né? Um 4-0 que diz muito sobre o jogo, né? Vamos falar um pouquinho do início, né? Porque eu acho que o início começou até bem equilibrado. O Fortaleza, inclusive, foi o time que logo de cara deu sinais de que era perigoso, né? Acho que já para dar um recado pro Atlético dizer, ó, eu tô aqui, se você vacilar, eu guardo, né? Mas isso não funcionou tanto, porque quando o Atlético equilibrou o jogo, não deu nem tempo ao Atlético ameaçar uma pressão, né? Que já marcou o primeiro gol, né? O gol da equipe do Atlético lá no início da partida, né? Um golaço, na verdade, do Guilherme Arana de fora da área, ele pega de primeira, né? Um excelente jogador. Aí teve até a polêmica, né? Do apito, o árbitro apitou, não apitou o escanteio, tá? Alguns jogadores do Fortaleza pararam no lance. Inclusive, eu acho que tinha que ser bem analisado isso daí, porque o árbitro é a autoridade máxima em campo, né? Então, se ele apita, quer dizer que aconteceu alguma coisa e os jogadores imediatamente, a primeira ação realmente parar, mas é, alguma coisa que precisa de mais detalhes, né? Ainda precisa rolar aí uma investigação das imagens, né? Do som também do apito.
saber também se a bola já não tinha entrado quando ele apita, então realmente é uma situação que não tem como a gente entrar detalhadamente, mas o fato é que o Atlético marcou o primeiro gol e não demorou muito para marcar o segundo. Eu acho que o Fortaleza ficou meio pilhado ali naquele momento, acabou se desorganizando lá atrás e acabou sofrendo o segundo gol já na mesma moeda, né? Na cobrança do escanteio, na bola parada no caso, né? A cobrança do escanteio, a bola acaba entrando lá. E o Fortaleza toma o segundo gol num momento muito crucial do jogo, né? E a partir desse momento que o Fortaleza toma o segundo gol, o cenário do jogo começa a se desenhar de uma forma diferente, porque aí fica tenso pro Fortaleza. Aí é o seguinte, o Fortaleza não pode ir tanto para cima do Atlético para não deixar espaço lá atrás e tomar o terceiro gol, e também não pode se retrair demais para chamar o Atlético para o seu campo, porque perde o jogo por 2-0, né? Então fica aquele impasse. Mas antes do fim do primeiro tempo ainda, o Atlético consegue o terceiro gol com o Hulk, né? Uma jogada de contra-ataque. E aí ali, nesse momento, já deu realmente para sentir que o Fortaleza não ia ter vida fácil, né? É claro, obviamente ninguém esperava vida fácil contra o líder do Campeonato Brasileiro, fora de casa, né? Numa semifinal de Copa do Brasil. Mas não esperava que fosse do jeito que aconteceu essa partida. Esperava mais do Fortaleza, né? E você sair para o intervalo tomando 3-0 é uma situação muito desagradável. E aí, vamos para o segundo tempo de jogo, né? O Vojvoda fez algumas mudanças, colocou o Henrique, colocou o Ronald ali no meio campo. Acho que até para compactar mais a equipe, né? Que estava tendo alguma dificuldade. Inclusive, eu não gostei do setor defensivo, né? O Daniel Guedes fez o feijão com arroz, mas eu acho que na questão defensiva ele pecou demais, assim também como o Matheus Jussa, que é um jogador que conhece mais a posição, né? Já jogou um pouco mais como o terceiro zagueiro da equipe, né? Um zagueiro mais pelo lado esquerdo, mas também não fez um bom jogo, né? Acabou falhando, pecando demais. Então o setor defensivo do Fortaleza, no geral, não foi legal, não funcionou e por isso a goleada, né? E aí logo no início do segundo tempo, né, quando você já começa a perceber uma mudança, né, quem sabe a equipe possa ir para diminuir, porque naquele momento o jogo do Fortaleza já não era mais buscar o empate ou uma vitória, era realmente diminuir o prejuízo o máximo que puder para vir para o Castelão vivo para classificar, né? E aí, aos 2 minutos, você já toma o quarto gol, o gol do Zaracho, que praticamente definiu ali uma vitória do Atlético, né? Definiu a vitória do Atlético em si. E aí, praticamente terminou de matar o Fortaleza na partida, né? O Fortaleza que estava tentando, inclusive tinha acabado de mexer na equipe, né? Vamos ver como é que a equipe vai funcionar. E aí toma o quarto gol, é um baque muito grande. E esse gol fez com que a partida praticamente fosse a estaca zero, né? Porque o Atlético queria apenas administrar o jogo, o Fortaleza não queria se expor para tomar mais, né? Obviamente, quando você já está sendo goleado, isso é um risco, principalmente numa fase mata-mata. E aí o jogo ficou naquela, né? O Atlético administrando, o Fortaleza, quando tinha a bola, tentando jogar muito na ligação direta, na bola longa, mas com muita dificuldade de penetrar, em tanto que o Everson não precisou fazer nenhuma grande defesa na segunda etapa, nem na primeira também, né? O Fortaleza foi muito abaixo do que a gente é acostumado a ver, principalmente no setor ofensivo, que é um time que joga muito pra frente e nessa partida não conseguiu atuar bem. E aí o Atlético, com o controle do jogo, apenas segurou o resultado, foi fazendo substituições é, praticamente pontuais na equipe, né, poupando alguns atletas e foi se cansando, né, não foi mais se cansando durante o jogo, foi descansando durante esse momento da partida. E aí o equilíbrio, no momento de equilíbrio, o árbitro apitou o final de partida, né, mesmo o Atlético ainda tendo levado perigo em algumas outras chances, né, pelo menos umas duas ou três, principalmente uma do Keno, que ele puxa para o meio, bate colocado, o Felipe faz uma grande defesa. E aí o árbitro apita o final do jogo, confirma uma derrota terrível para o Fortaleza, né? E agora a situação difícil. O foco, na minha opinião, já tem que virar o foco 100% no Brasileirão, né? Se você for pensar, vamos tentar virar, né? Vamos botar todo para frente, obviamente, como eu já disse, é futebol, né? Mas você tentar focar muito, medir muito esforço para colocar nesse jogo, eu acho que não compensa nesse momento. O foco do Fortaleza tem que ser no Brasileirão, tá bem posicionado, tem grande chance de Libertadores, né? Obviamente esse é um grande sonho da torcida, quem sabe para a fase de grupos direto da Libertadores, o time é o terceiro, né? Por que não? Na verdade o quarto, né? Já que o Palmeiras venceu o Ceará ontem, o Fortaleza é o quarto colocado. E briga ali com o Bragantino e o Corinthians, que estão fora do G4, então
Na minha visão, o Fortaleza leva uma vantagem sobre esses dois times, tem boas chances de classificar para a Libertadores. Eu acho que a Copa do Brasil já é um assunto meio que ultrapassado pro Fortaleza. Tem que deixar de lado, né? A equipe foi guerreira, lutou, eliminou o maior rival na competição, né? Com um placar elástico de 3-0. Eu acho que valeu demais. O time acumulou aí mais de 17 milhões na competição. Então, financeiramente também muito rentável. Mas chega um momento que você realmente tem que aceitar, né? Então, a derrota pro Atlético de goleada praticamente ceifou o Fortaleza dessa competição, né? Agora vamos eleger quem foi o craque da rodada, né? A gente terminou aí as análises, né? Falamos sobre o jogo do Floresta, do Ferroviário, do Ceará e também da equipe do Fortaleza. E vamos falar quem foi o craque da rodada, né? Que pra mim também foi uma decisão muito fácil, né? Assim como eu elegi o Carlão no último vídeo, né? Que pegou 4 pênaltis e foi decisivo no acesso. Hoje também foi muito fácil a escolha do lateral esquerdo Fábio Alves, da equipe do Floresta, né? Um jogador de 33 anos, estava no futebol mineiro e tá jogando demais, né? Além de ser lateral, é o artilheiro da equipe, é um jogador que vai bem demais ao ataque, é um líder dessa equipe do Floresta e na minha visão, um dos grandes nomes aí dessa rodada, na verdade, o grande nome dessa rodada do futebol cearense, né? Um grande jogador. Eu particularmente curto bastante o estilo do lateral, aquele jogador que sabe defender, mas que pisa bem na área, né? Que finaliza bastante a gol, que serve muito seus companheiros. E esse é o estilo do veterano, né, Fábio Alves, muito bom jogador, uma aquisição excelente do Floresta, né, já desde o ano passado, jogador que atua muito bem ali pelo lado esquerdo, e aí merece o reconhecimento, Fábio Alves do Floresta, eleito craque da rodada, pela primeira vez, o jogador está aparecendo aqui nessa lista, né, como eu já falei, curto muito as características dele, e vai ajudar demais o Floresta na sequência da temporada, né? Obviamente, se permanecer tanto no estadual da segunda divisão no próximo ano, como na Copa do Nordeste desse ano, na pré-Copa do Nordeste, né? Caso o Floresta passe na fase de grupos, e também na Série C da próxima temporada, um jogador espetacular na minha visão. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, né? De todos. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, pelo WhatsApp, viu lá no Instagram, né? Já segue a gente, @FutCearenseTV no Instagram. Como eu já disse, tem muita notícia, tem muito conteúdo bacana, pré, pós-jogo, né? Atualidades, notícias. Inclusive, agora a gente promete uma semana muito movimentada pelo lado do Icasa, né? O Icasa recentemente herdou a vaga do Atlético Cearense na Série D. Tem aí um bom caixa, né? Depois de ganhar a ação da CBF. Então pode montar um bom elenco e a gente já pode começar a ver esse elenco em ação já na Fares Lopes e também no estadual da próxima temporada. Então já siga lá para não perder nada. Siga também a página Esquema Web Ceará no Facebook. E claro, não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, compartilha com os amigos, né? Ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. Aí você fica sempre por dentro do que acontece com o futebol cearense. Então isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve.